Olha, a gente vê tanta pesquisa de intenção de voto por aí, né? Principalmente quando a eleição tá chegando. Mas, assim, até que ponto dá pra confiar mesmo nesses números? Será que eles são um retrato fiel do momento ou tem margem pra, sei lá, interpretação ou até algo mais complicado? Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar nos argumentos de um texto chamado Manipulação Eleitoral e Vieses em Pesquisas de Voto. A ideia é explorar como esse material específico vê possíveis fragilidades, vieses, talvez até manipulações intencionais em pesquisa, sabe? E como isso poderia influenciar a percepção das pessoas. Então, com base nesses trechos que a gente tem, vamos tentar entender quais são as críticas que o texto faz às metodologias, que mecanismos de influência psicológica ele aponta e como essa manipulação poderia, na visão da autora, acontecer na prática. Certo, vamos lá, começar a desembrulhar isso. O texto começa falando de como as pesquisas deveriam ser feitas idealmente. Ele aponta para uma abordagem mais individual, sabe? Com a apresentação de uma lista de candidatos e um ponto que ele acha crucial, evitar o tal do viés de confirmação. Para qualquer lado, né? Exato. E esse viés de confirmação é bem importante aqui. É tipo a nossa tendência de procurar ou interpretar as coisas de um jeito que confirma o que a gente já pensa, né? Sim. Mas o texto faz uma distinção importante. Ele não descarta todas as pesquisas, reconhece o valor das sérias, de institutos confiáveis, mas ele é bem cético com aquelas feitas muito antes da hora, sabe? Diz que são extremamente manipuláveis. Entendi. Então não é jogar tudo fora, mas ter um pé atrás com algumas. Isso, é um ceticismo mais direcionado. E essa desconfiança vai para o digital também, né? O texto parece bem preocupado com isso. Menciona, por exemplo, que alguém com conhecimento básico de programação, tipo usando Python, poderia criar bots para inflar curtida, comentário. Criando uma falsa sensação de popularidade, de apoio, né? É uma manipulação da percepção online que ele acha relativamente fácil de fazer. E aí o texto meio que torce para que haja mais fiscalização. Pois é, o autor expressa essa preocupação, tipo, que os políticos de oposição deveriam ficar mais atentos, fiscalizar mais para coibir o que ele chama de estelionatários políticos. Gente que poderia usar essas brechas, essa tecnologia, para criar um viés antes mesmo da campanha começar para valer. É quase um chamado à ação, sabe? Entendi. Agora, entrando na parte da psicologia, o texto bate muito na tecla da repetição, né? Tem uma frase que ele repete. Sim, o símbolo fixa a emoção pela repetição. A ideia central ali é que repetir uma imagem, um gesto, tipo aquele sinal de V de vitória, isso vai, segundo a análise, se fixando no emocional das pessoas, pela insistência mesmo. E isso se aplica também à própria narrativa da corrida eleitoral, tipo, quem está na frente. Exatamente. O texto argumenta que, mesmo uma coisa falsa, como dizer, o Joãozinho está liderando, se for repetida sem parar, pode acabar sendo vista como verdade por uma parte do eleitorado. É construir a percepção na marra, pela repetição. Interessante. E essa ideia de repetição se liga a outra coisa que o texto fala bastante, a tal da bolha. Como ele explica isso? A bolha. O que é fascinante aqui é como ele descreve. É tipo um grupo socialmente fechado, né? Onde uma visão só, um apoio só acaba dominando. Ele dá exemplos práticos. Imagina um grupo de amigos onde, sei lá, todo mundo apoia o candidato Joãozinho. Uma pesquisa só ali dentro daria 100% para ele, óbvio. Mas não representaria nada fora dali. Nada. Seria totalmente enviesado. Outro exemplo que ele usa é um grupo de moradores de rua com um líder forte, carismático ou temido. Se esse líder se candidatasse, uma pesquisa só naquela comunidade daria ele como favorito ali. De novo, resultado distorcido pela dinâmica interna do grupo. Faz sentido. Por isso a recomendação do texto é forte. Na hora de pensar para decidir o voto, tente sair dessas bolhas de pensamento único, buscar outras visões para não cair nesses vieses. É um chamado para ampliar a perspectiva, né? E essa descrição da bolha do pensamento de grupo me lembrou outra parte forte do texto. Aquela que fala do efeito manada. E a linguagem ali é bem direta, né? Bem direta. É importante a gente frisar que são palavras do autor do texto, né? Ele usa termos como gado que não pensa, gadão,
gadaço, gado mu. É pesado? Sim, é pra chocar mesmo. Ele associa diretamente seguir a maioria sem questionar com abrir mão de pensar por si próprio. É uma crítica bem contundente. E essa crítica se liga ao pedido por mais ceticismo que ele faz, né? Exato, e não é um ceticismo só para um lado. Ele fala, seja ceticista também de ricos e famosos, políticos, e não só de pobres e desconhecidos. A ideia é aplicar o mesmo rigor crítico para todo mundo, independente de grana ou status. O ceticismo vira quase uma ferramenta de defesa, sabe? Para nivelar a análise. Entendi. Isso levanta uma questão importante sobre a necessidade de pensamento crítico em geral, né? Com certeza, em todas as camadas. E essa análise crítica, segundo o texto, tem que se estender para como a gente consome imagem, especialmente online. Ele critica muito a confusão entre imagem virtual e realidade. Fala de vídeo editado, live produzida, filtro que deixa todo mundo bonitão, bonitona, mas só na tela, né? Isso. E para mostrar o poder da edição, ele até cita o efeito Kuleshov, aquele experimento antigo do cinema, lembra? Sei que a mesma cara do ator parecia expressar coisas diferentes dependendo da imagem que vinha depois. Exato. Se era um prato de sopa, parecia fome. Se era um caixão, parecia tristeza. A mesma expressão neutra. A ligação que o texto faz com a política é óbvia. Se a edição muda tanto a nossa interpretação, imagina o potencial para manipular a imagem de um candidato com vídeo e foto bem trabalhados. É enorme. Essa analogia é forte mesmo. E o texto diz que isso rola direto na política, né? Como ele desenvolve isso? Sim. O alerta é que essa exposição constante, repetida à imagem de um político pode criar uma espécie de paixão, uma projeção, e isso levaria ao que ele chama de voto cego, um voto que não olha para o preparo, para a competência, para as propostas de verdade, é só pela imagem. E ele faz uma comparação bem impactante nesse ponto. Faz. Compara direto com o golpe de internet, o 171. Diz que esses golpes pegam os bobões, palavra do texto, que só olham a aparência, a conversa. Já quem é mais cético, quem analisa mais fundo, estaria mais protegido. Aí ele joga isso para a política. Escolher só pela imagem pode ser tão furada quanto cair num golpe online. É bem incisivo. Nossa! E ele até dá um exemplo, sem citar nomes, né, de um político que teria sido eleito assim. Fala de um palhaço abestiado em Brasília que teria, na visão do autor, enganado as pessoas com vídeo manipulado por psicólogo marqueteiro. Sim, ele usa esse caso para provocar. Lança a pergunta: conseguem entender isso, manipulação através de redes sociais? É um desafio para o leitor ir atrás, sabe? Sair da passividade, pesquisar, não aceitar tudo de cara. E essa crítica toda à superficialidade não fica só na imagem, né? O texto conecta isso com as consequências reais da política. Exato. Lembra que político mexe com um orçamento gigante, ele cita a emenda impositiva, licitação milionária e principalmente faz as leis que regem a nossa vida. Então, o contraste que ele monta é, de um lado, a escolha pela aparência, pela imagem construída. Do outro, a avaliação da essência, do preparo técnico, ético. Para definir essa essência, ele até lembra dos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. A mensagem é: a cobrança tem que ser por aí, por esses critérios, não só pelo carisma no vídeo. Se a gente junta tudo isso, vê que o texto está propondo uma mudança na forma de ver o político, não como ídolo, celebridade, mas como nosso empregado. Ele usa a metáfora da grande empresa pública, onde nós somos os patrões. Entendo. Só essa visão já mudaria tudo, né? Exigiria vigilância, cobrança, crítica, bem diferente de torcida organizada ou adoração cega que a gente às vezes vê por aí. E no finalzinho, o texto mira num tipo específico, os bajuladores. Como ele descreve esse pessoal? Ah, os bajuladores. São descritos como gente que cola no político não por ideologia, mas para conseguir cargo comissionado. O texto diz que é o caminho mais fácil, né, comparado a passar em concurso. O retrato é de gente sem liberdade de pensar, presa num cargo de cabresto, onde a opinião muda conforme a conveniência. Que coisa! E a comparação é dura.
Ou são gado controlado, ou são eles mesmos manipuladores, usando a bajulação para tirar vantagem. E qual seria a reação dos políticos a eles, segundo o texto? A análise diz que político íntegro, competente de verdade, percebe e tende a afastar essa gente. Por quê? Porque sabe que são falsos e que traem facilmente. A lealdade ali não é a pessoa, nem a causa. É só a oportunidade do momento. O texto pinta um quadro bem cinza da vida deles, sem poder reclamar, sem crescer por mérito, sempre na subserviência ou calculando o próximo passo. Bom, então, tentando amarrar tudo que a gente viu desse texto, o que fica? Uma desconfiança grande com certas pesquisas, né? Especialmente as muito antecipadas ou as que rolam soltas na internet. Sim. Um alerta forte sobre como a repetição, as bolhas sociais podem distorcer a nossa percepção da realidade eleitoral. Uma crítica bem direta à valorização exagerada da imagem virtual sobre a competência real. E talvez o principal, um chamado para a gente avaliar os candidatos de forma mais crítica, mais racional, sabe? Vendo eles como prestadores de serviço público, não como ídolos. Exatamente. Se a gente fosse resumir o fio condutor do material todo, parece ser a defesa de um ceticismo ativo, de uma análise crítica constante. Isso como ferramenta essencial hoje em dia. Com tanta informação, tanta narrativa construída, imagem editada, pressão de grupo, a sugestão do texto é que o melhor caminho é questionar, checar, comparar discurso com prática e, principalmente, pensar com a própria cabeça. E aplicar esse rigor para todo mundo, como ele diz. Para todo mundo, sem distinção. É isso. E para fechar nossa análise hoje, fica então uma provocação para quem nos ouve, inspirada por esses alertas todos que a gente discutiu a partir desse material. Considerando essas potenciais armadilhas descritas na análise que acabamos de fazer, qual seria um único hábito que alguém poderia adotar a partir de hoje para se tornar um consumidor mais atento e crítico de informações políticas? Com essa pergunta no ar, a gente encerra essa nossa conversa sobre os pontos levantados neste texto.